da UFPE, doutor em Direito, e o tema é licenciamento ambiental e parques eólicos. Bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Queria primeiro agradecer pelo convite para participar do evento, parabenizar o professor Fernando Joaquim pela feliz iniciativa e, dada a exiguidade do tempo, eu tenho 20 minutos, vou tentar me ater estritamente ao tempo, né? Então, vamos em frente, né? Cumprimentando a todos, professor Tarcísio, professor Damian, professor Yuri, um amigo de longas datas, mas tentando ir direto ao assunto. Bom, nós já estamos acompanhando essa discussão, esse projeto, há um certo tempo. E, primeiro, eu queria fazer dois tipos de considerações, na verdade. Uma envolve diretamente a questão do licenciamento ambiental. Há uma ideia de que o licenciamento ambiental não deveria entrar em questões de ordem econômica e em questões de ordem social. Mas isso é um ledo equívoco. Por quê? Porque, olha só, coisa bem básica. O artigo 3º, inciso 3º da Lei 6.938 de 1981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no conceito de poluição, já insere lá poluição tudo que afeta a ordem econômica, a ordem social, questões estéticas, questões sanitárias. Vejam só, essa lei que completou 40 anos agora no dia 30 de agosto deste ano, tá? Então, não é um conceito recente. Quando a gente analisa os impactos ambientais ou a poluição gerada por um empreendimento, a gente necessariamente deve analisar a questão dos empregos, a questão social, e todas as questões culturais, as questões urbanísticas, é aquilo que o professor Hermann Benjamin chama de visão holística do direito ambiental. Nunca, em momento algum, nós devemos nos ater a simplesmente os impactos do meio ambiente natural, até porque essa delimitação rígida, ela não existe. Todo dano ambiental, ele é um dano social também, ou vai ser também em algum momento. E vai ser um dano econômico, ou vai ser em algum momento. Ainda que uma parte ou um certo grupo de atores tenha benefício imediato com aquele dano. Mas alguém vai sair perdendo, alguns grupos vão sair perdendo imediatamente ou em seguida. Bom, a resolução 01/86 do CONAMA, a primeira resolução sobre licenciamento ambiental, ela traz no seu conceito primeiro, no seu artigo 1º, o conceito de impacto ambiental. E, mais uma vez, nós temos aí as questões de ordem social, as questões de ordem econômica. Então, todo estudo ambiental, ele deve ter esse escopo mais amplo, a ponto de não poder deixar de considerar todos os impactos ambientais. É a chamada visão holística. É por isso que não se deve fracionar o licenciamento ambiental, exatamente para não perder essa visão holística dos impactos que serão gerados. E dentro dessa avaliação, analisa-se como impacto, inclusive, a opção de não instalar o empreendimento. Como é que isso vai ficar? Né? Bem como outras opções locacionais. Bom, então, o que é que acontece? Estamos observando um processo de concentração fundiária, de certo modo, de exclusão fundiária, à medida em que nós sabemos que, comparado aos outros países, terra rural, né, imóvel rural no Brasil, é muito barato, é uma diferenciação, inclusive econômica, que o Brasil tem. E aí, no semiárido, é mais barato ainda. E, de repente, o agricultor, num primeiro momento, vislumbra aquele benefício, mas, ao mesmo tempo, ele se vê privado do uso da sua terra. E aí, quando é um empreendimento isolado, ele tem um efeito, mas isso começa a acontecer aqui, ali, acolá, gerando uma espécie de gentrificação urbana.
a gentrificação é um processo muito estudado no urbanismo e no direito urbanístico em particular, que consiste dentro de um processo natural do capitalismo, né? Então, ele consiste na expulsão das pessoas, porque as terras ficam caras, porque o comércio muda, as práticas mudam. Então, me parece que já existe um processo em algumas regiões de início de uma gentrificação urbana. Outra coisa também, nós temos ali populações que muitas vezes estão ali, e suas famílias estão ali há décadas, há séculos, com o mesmo modo de vida, o mesmo modo de viver. E aí as questões de ordem cultural também fazem parte do objeto do direito ambiental e do objeto das avaliações de impactos ambientais. Então, qual a alteração nisso, nos modos de viver, nos modos de fazer dessas populações? Certo? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Não se está sendo feita uma discussão nesse sentido. Isso deveria constar dos termos de referência dos estudos ambientais e também das medidas de mitigação e de compensação, porque há uma questão cultural ali que também é colocada. A gente não pode esquecer que o semiárido, embora ele não cubra toda a região Nordeste, mas ele, poeticamente, esteticamente, ele que representa o Nordeste. A imagem que a gente tem do Nordeste é exatamente a imagem do semiárido, nacionalmente, internacionalmente, a imagem de um vaqueiro, o gibão, aquela imagem que Luiz Gonzaga popularizou até internacionalmente. Então, vejam só, essas questões precisam ser discutidas, porque muitas vezes, no afã de se fazer algo que traz benefícios para o meio ambiente, a gente quer empurrar de goela abaixo, ou não quer fazer determinadas discussões. Então, mas isso é bom para o meio ambiente. Não, então ninguém discute, vai, pronto. Vira quase como uma espécie de tabu. Mas é importante lembrar que mesmo os projetos de recuperação ambiental ou de requalificação ambiental, seja no direito ambiental ou no direito urbanístico, eles devem ser analisados sim. Até porque projetos de recuperação ambiental, eles podem causar danos ambientais, certo? Eles podem ter impactos negativos se mal implementados ou mesmo se implementados de maneira correta. Às vezes causam um benefício ali e um malefício acolá. E isso precisa de estudo, precisa de planejamento, requer todo um planejamento. Então, não é pelo fato de a energia eólica ou a energia solar ou qualquer outra modalidade de energia ter uma determinada pegada específica, uma pegada ecológica específica, então ninguém vai discutir, ninguém vai fazer nada. Há um certo afã nesse sentido, uma certa euforia nesse sentido. Não, olha, ninguém pode discutir. E, na verdade, não há base, inclusive no próprio direito ambiental, para que as coisas sejam feitas dessa maneira. É importante também, quando um empreendimento, uma modalidade de empreendimento começa a entrar no país, às vezes tem impactos ambientais que não eram conhecidos e que não eram discutidos, consequentemente, exatamente porque eles não eram tão presentes na nossa realidade. E, às vezes, o dia a dia, o convívio, a gente vai percebendo determinados impactos. E aí, não há razão para os órgãos ambientais eles não estarem tratando disso, certo? De maneira já institucionalizada dentro dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O professor Fernando Joaquim, de maneira muito acertada, fala na necessidade de se estabelecer um novo modelo negocial. E eu acredito que ele tem razão. Somente a título de comparação, por exemplo, o modelo da política do petróleo em relação ao dono do solo, né, ao chamado superficiário, ele é muito mais benéfico do ponto de vista financeiro.
Claro, alguém vai dizer, não, mas o petróleo é o petróleo. Tá, mesmo a mineração, certo? Cujos royalties são bem menores do que no petróleo, certo? Mesmo na atividade minerária, existe uma previsão no Código de Minas para indenização pelos lucros cessantes, pelos danos econômicos, danos sociais, danos culturais, danos ambientais, sem contar que os prazos de trabalho nas jazidas costumam ser bem menores, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a depender da situação. Então, e por falar em outras políticas, eu e o professor Fernando, só fazendo uma comparação, verificamos, por exemplo, que na política do biodiesel, a ANP, ela estabeleceu o selo combustível social, por meio do qual ela se obriga, e ela obriga os empresários do setor, certo, a comprarem percentuais mínimos de biodiesel, de planta, de mamona, enfim, do norte, do nordeste, das regiões mais pobres, comprar um percentual mínimo de agricultura familiar, exatamente para que essa política ela tenha a sua necessária inserção social. E aí, contraditoriamente, porque em tese a energia de que nós estamos tratando aqui, ela é muito mais, vamos dizer assim, muito mais avançada, muito mais limpa até do que a própria os próprios biocombustíveis, certo? Nós acabamos sem esse marco social, quando, na verdade, a ideia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, eu sei que é um termo um pouco vago, mas ele passa também pela questão social. E no Brasil, a Constituição Federal, de 1988, ela inseriu o direito ambiental no rol dos direitos sociais, está lá de maneira expressa. O direito ambiental, o capítulo sobre o meio ambiente, ele integra o título dos direitos sociais. Portanto, trata-se de um direito social. O nosso direito ambiental, ele é e deve ser socialmente inclusivo. É a característica da política ambiental brasileira, por exemplo, muito diferente da política ambiental norte-americana, sob diversos aspectos. Então, esse modelo ele precisa ser rediscutido, mas essa rediscussão ela deve passar pelo licenciamento ambiental, mas não só. Ela deve passar também pela ANEEL, ela deve passar por uma política de regulação econômica, ambiental, social, de tal maneira que esse tipo de situação não ocorra, porque de fato é um abuso, contratos de longuíssima duração, certo? E aí você assinou contratos de adesão, você assinou, está amarrado lá, e seu filho, e seu neto, e a gente não sabe, por exemplo, a situação dessas terras daqui a 15 anos, e aí? Vai haver uma expulsão, né, travestida de legalidade, e essa discussão da gentrificação rural, ela precisa ser discutida no caso da energia eólica do semiárido. Bom, eu agradeço aqui mais uma vez o convite da organização, encerrando aqui um pouquinho antes, igual ao professor Yuri, e fico à disposição de todos e devolvo a palavra à organização do evento. Obrigado a todos. Obrigada, professor Traudy.